Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Desculpa o atraso, galera. Na hora da live teve mamãe tem um cocô. Então, vamos lá, vamos começar, né? Bem-vindos a essa live que quase não acontece, tá? Primeiro, eu esqueci de anunciar a live. A semana foi muito doida. Segundo, eu pensei em transformar, pra não deixar vocês sem conteúdo, eu pensei em transformar no IGTV. No final, não sei se alguém viu aqui meus stories do McDonald's, eu também passei mal, né? Também tive um problema de circulação nos pés. Eu não sei se alguém tem aqui, mas alguns dedos dos pés ficam sem circulação. Muito doido. E a pequena chegou agora com cocô. Então, tudo pra não acontecer, mas a gente vai fazer isso, tá bom? Vou tentar ser o mais assertiva possível aqui. Então, essa live vai ficar gravada. E a gente vai, depois, eu espero que vocês assistindo, peguem um caderninho de vocês e possam depois anotar essas coisas na vida de vocês, no nicho de vocês, mas assim, pro bem-estar de vocês. Então vamos lá. Primeiro, que raio é nicho? O que é nicho? Então, nicho é uma classificação, tá? Vou comparar com o reino animal. Vamos lá, no reino animal a gente tem os mamíferos, é um tipo dos animais, tá? E aí, dentro dos mamíferos, vou pegar talvez, vamos ver os felinos, por exemplo, é uma subcategoria dos mamíferos. Mas dos felinos ainda tem os selvagens e os domésticos. Isso também é um subnicho, tá? Então, tudo isso que vocês vão fazer para decidir no Instagram de vocês o que vocês vão falar, é isso, é vocês terem uma linha direta, uma linha editorial, uma linha de raciocínio para que a audiência de vocês não fique confusa, não fique perdida, né? Então, e para que vocês possam usar a linguagem adequada com a sua audiência, tá bom? Então, quando a gente fala sobre nicho, algumas coisas têm que estar determinadas, né? Primeiro, levar a sua história em consideração. Você tem embasamento para aquilo? Você já passou por aquilo? Você está ensinando aquilo porque você tem experiência com aquilo? Ou você está começando do zero? Que tipo de valor você pode adequar para aquelas pessoas, né, que estão te ouvindo? Então, quando a gente pensa, vou escolher tal coisa como nicho, o que te toca? O que te faz vir aqui, colocar a cara no Instagram, ou postar, ou criar conteúdo pra, né? O que faz... Qual é a diferença que isso tem na sua vida? Então, toda vez que você pensar no nicho, tenta pensar juntamente na sua história. O que é que eu posso oferecer para o mundo? O que é que a minha história faz de diferença para o mundo? Quem pode aprender alguma coisa com a minha história? E aí você baseia o tipo de pessoas que você quer conversar, o tipo de pessoas que você quer alcançar. Então, eu, por exemplo, eu tenho um outro Instagram, né, onde eu falo para pessoas com depressão pós-parto. E foi um grupo, um Instagram diferenciado, né? Um Instagram onde eu falo e eu exponho a minha experiência. Até hoje eu comentei um pouco nos stories aqui. E é um grupo onde eu uso uma linguagem completamente diferente desse Instagram aqui, que eu falo sobre marketing para consultoras do Terra e sobre óleos. Então, a minha linguagem aqui é de um universo completamente diferente. Mas nos dois eu tenho a experiência. Então, quando eu me proponho a ensinar alguma coisa, eu utilizo a minha história por trás, minha história de vida, o que me toca. Então, o que eu queria que vocês pensassem quando estivessem definindo um nicho para vocês o que me toca, né? O que me faz parar e ouvir uma pessoa falando no Instagram? O que me faz parar e no meio de tanta gente falando a mesma coisa? No nosso caso, a maioria das pessoas que me seguem são consultoras do Terra. Como é que eu posso chamar a atenção sendo que eu tenho outras 50 mil pessoas falando a mesma coisa? Então, não sei se vocês já viram uma live que eu fiz, que era sobre como melhorar seu engajamento, como melhorar a sua criação de conteúdo dando um unfollow.
E muita gente ficou confusa quando eu postei isso no começo, porque assim, como assim vai dar um follow? Então, toda vez que eu vejo um conteúdo de alguém que me coloca numa situação de ou conforto, estou fazendo melhor que ela e por isso não preciso mais melhorar, ou me coloca numa situação de comparação, me colocando para baixo, tipo, poxa, eu nunca vou conseguir ser igual a ela, tal. O que é que eu faço? Eu vou naquela setinha do lado do post dessa pessoa e escondo. Simples assim, eu escondo. Então, algumas pessoas eu já deixei de seguir, né? Só estavam roubando meu tempo, dispersando minha atenção e fazendo com que eu não focasse em criar. Então, toda vez que eu defino esse nicho, tá definido, vou falar para consultoras do Terra, ou vou falar sobre marketing, né? Se eu quiser afunilar ainda mais, eu preciso usar a linguagem apropriada e eu preciso usar a minha história para poder adicionar conteúdo que dê valor para aquela pessoa. E aí, muita gente fala assim, mas eu tô começando agora. Mentira, você não nasceu ontem, né? Você tem uma história, você sabe, você já passou por coisas que ninguém mais passou na sua vida e você pode sim utilizar isso para a criação do seu conteúdo. Eu faço, sei lá, maquiagem. E aí, por que você decidiu fazer maquiagem, né? Você já viu o potencial que a maquiagem tem para pessoas que talvez têm câncer e se sentem embelezadas com aquilo, pessoas que não têm sobrancelha. Eu faço micropigmentação de sobrancelha. Você já viu as pessoas que perderam a sobrancelha, perderam cílios por causa de quimioterapia? E você já viu o poder que isso tem de transformar vidas? Então, qual que é a sua história? Como é que você define isso? O que é que você quer fazer para o mundo? O que é que você quer jogar no mundo? Então, internet, eu já falei aqui zilhões de vezes, é uma matrix, né? Principalmente os stories que só duram 24 horas. Mas, durante 24 horas, você tem um poder de alcance fenomenal. Você pode... Os meus stories, já cheguei a ter 100 visualizações. Eu tenho menos de 400 seguidores, né? Então, isso é um número muito alto. Imagina 100 pessoas me ouvindo, dando tempo para me ouvir. Então, o que é que eu estou adicionando na vida delas? Não pensem nisso quando vocês forem determinar o nicho de vocês. E aí a gente pode falar, mas todo mundo que está me seguindo faz consultora do Terra. Como é que eu faço para me diferenciar? Bom, eu vou usar a minha história. Eu vou fazer o que eu estou ensinando, tá? Eu vou usar a minha história dizendo, quem aqui passou por depressão pós-parto? Quem aqui tem 4 filhos? Quem tem um marido diabético? Quem ainda luta com ansiedade? Quem tem um filho que tem epilepsia? Quem tem um filho que tem autismo? Essa é a minha história, essa é a minha situação. Então, eu vou usar os olhos, eu vou ensinar, talvez, as consultoras a prosseguirem, talvez com todas essas dificuldades, ou talvez a usar os olhos de uma forma mais direcionada, porque eu tenho a chance de ter várias experiências da minha família. Então, quando você pensa, já tem um nicho muito cheio, todo mundo é consultor. Uma coisa que eu vi muito acontecer aqui foi na semana do Bogo, todo mundo estava postando a mesma coisa. E aí? Como é que eu me diferencio? E aí, eu vi algumas pessoas, quando viram que o Bogo, acho que foi Deep Blue com Past Tense, acho que foi isso. E eu vi uma das minhas seguidoras contar a história pessoal do Deep Blue, né, do que passou com a filhinha dela. Então aquilo foi muito legal, aquilo deu uma personalização ao que está sendo feito, que ali a pessoa podia dizer, peraí, é muito mais do que um óleo, um Bogo sendo vendido, foi algo que mexeu com a vida dela, eu tenho algo semelhante. Então vocês precisam usar a experiência de vocês para se sobressair num nicho que vocês acham que já está muito superlotado, e não tá. Não existe isso de nicho lotado, tá? Nicho, tá saturado. Não existe isso. Existe mesmice de conteúdo. Vou repetir. Não existe nicho saturado. Existe mesmice de conteúdo. Ok? Então, quando vocês pensarem, preciso fazer um conteúdo, preciso criar. Quem participou de live anterior minha, eu dei um calendário alimentável para uma semana, que você pode recriar aquilo quantas vezes quiser. Então, se você seguir um calendário, uma linha editorial, uma linha de raciocínio, contando a sua história, é impossível, vou repetir, é impossível você passar um dia sem ter um seguidor novo, sem
ter uma pessoa que vai chegar porque se sentiu familiarizada, sentiu empatia com a sua história, tá? Então pensem nisso, utilizem essas coisas, essas ramificações, esse subnicho para atrair pessoas que falam a mesma língua de vocês. Não adianta eu vir aqui falar sobre depressão e sobre tudo que eu passei, sendo que o meu nicho não é disso. As pessoas que não têm depressão vão dizer assim, nossa, essa menina só fala sobre depressão, vou deixar de seguir, muito deprê. Mas no meu outro Instagram, onde eu só tenho essa audiência, vai dizer assim, nossa, é tudo que eu precisava ouvir, realmente, eu passei exatamente pela mesma coisa. Então, apliquem a linguagem do seu nicho para a sua audiência. Lembrando que usar a sua história para trazer valor, não é seu diário, tá? Em Instagram, as pessoas não estão interessadas na sua vida. Elas estão preocupadas com a vida dela. Elas estão preocupadas de o que é que eu vou aprender com a Catarina para melhorar a minha vida. É isso. Isso não é egoísmo, não, tá, gente? Isso, porque Instagram é uma ferramenta. Então, se eu me proponho a colocar minha cara aqui e ensinar alguma coisa, eu preciso resolver algum problema das pessoas. Mesmo que essas pessoas só estejam assistindo, não estejam engajando. Então, lembrem que é muito mais fácil vocês transformarem um cliente em amigo do que em amigo em cliente. Muitas pessoas vocês vão dizer assim, poxa, mas é meu amigo, não compra de mim, não engaja, não faz nada. Não esperem apoio, não esperem, já falei isso aqui no outro vídeo, não esperem apoio antes do milagre. Mostrem, né, essa diferença que você faz na vida das outras pessoas, para que essas pessoas próximas a você, imediatamente ligadas a você, possam apoiar e ver a diferença que você faz na vida das pessoas aí fora. Mas isso é um outro assunto, é paralelo, mas isso é um outro assunto. E aí o que eu queria falar, para que a gente pudesse pensar, anotem essas coisas, essas ideias que vem na cabeça de vocês, que eu vou perguntar, tá? O que é que te diferencia? Eu tenho mais 300 e tantas seguidoras, todas no mesmo nicho. O que é que me diferencia perante essas? E aí vamos imaginar uma loja, sei lá, vamos imaginar uma Tok-Tok da vida, onde tem 50 mil modelos de mesa. E aí, o que é que aquela mesa vai diferenciar? Como é que uma mesa vai se diferenciar da outra? Qual é a minha necessidade? É uma mesa de 2 lugares? É uma mesa de 8 lugares? É uma mesa branca? É uma mesa preta? É uma mesa de madeira? É uma mesa de fórmica? É uma mesa... As possibilidades são infinitas. Então, toda vez que vocês pensarem vamos usar o nicho do Terra, por exemplo, tá? Eu gosto muito de finanças. E eu entrei na do Terra por causa de finanças, por causa da parte financeira. Eu vou ensinar as pessoas a crescerem financeiramente, porque foi essa parte que, né, me tocou, e eu vou ter verdade ao ensinar essas coisas para as outras pessoas. E aí, para outra pessoa, ela entrou por causa de saúde, e ela é uma pessoa mais científica, ela vai, né, conseguir tocar o coração daquelas pessoas que querem realmente uma comprovação científica. Então foca nisso, esse é seu subnicho. Todo mundo é consultora do Terra, mas o meu subnicho é finanças, o meu subnicho é comprovação científica, o meu subnicho é experiência na minha família. E ninguém vai ser igual a ninguém. Ninguém vai ter a mesma experiência que você. Então, para de ficar se comparando, para de ficar seguindo e tal pessoa e dizer, poxa, eu tenho que fazer um post igual. Poxa, eu vi todo mundo essa semana fazendo post de copaíba, comparação entre copaíba e CBD, né, o óleo de cannabis. Eu vi pelo menos umas 6 pessoas fazendo essa comparação. Por quê, gente? Por quê? Vai fazer comparação entre lime e lemon. Vai fazer comparação entre outras coisas, né? Se você quer seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, não existe nicho saturado. Existe mesmice de conteúdo. Já falei isso, vou repetir acho que pro resto da minha vida. Porque você pode sim se sobressair estando todo mundo no mesmo nicho. Você pode sim usar a sua história como base para se destacar. Então, todo mundo aqui que, sei lá, me segue, conhece a Jazz Essential e a história dela que curou lá
uma dificuldade que ela tinha, que ia no médico já há muito tempo e não conseguia. E essa virou a história dela, a verdade dela, né? Então, muitas outras pessoas têm outras histórias, ou largaram seus empregos e vieram por causa do financeiro, ou vieram para o digital por causa da pandemia, porque o negócio estava quebrando, e aí veio para cá e cresceu aqui dentro. Então, aqui, esse mundo digital, por ser Matrix, você meio que pode ser quem você quiser, mas não abandone a sua verdade, porque as pessoas vão notar isso, e as pessoas, elas querem comprar a sua verdade, tá? Não adianta a gente ficar fingindo uma coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas as pessoas vão notar. Já aconteceu com vocês, quando vocês vão para uma aula na faculdade? Eu acho que na faculdade é quando a gente começa a notar mais isso, porque antes a gente é muito pequeno, e a gente não consegue notar. E tem umas pessoas que são boas em disfarçar. Mas já aconteceu com vocês quando vocês chegam na faculdade e vocês notam que o professor não preparou a aula, né? Não preparou aquele conteúdo. E aí vocês ficam assim, o que essa pessoa tá falando? Eu podia estar assistindo uma outra matéria, eu podia estar em casa fazendo algo mais produtivo. Então, da mesma forma que a gente nota quando um professor na faculdade não preparou o assunto, não preparou o conteúdo, a gente nota quando uma pessoa se expõe aqui e não tem base naquilo que está ensinando. Então, a minha história com a do Terra foi de muito problema de saúde. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu entrei por causa do financeiro, para ajudar minha família. Gente, mas essa não é minha verdade. Então, eu posso até tentar ensinar, mas as pessoas vão se tocar muito mais quando eu contar a minha verdade, quando eu contar o meu porquê. O que é que me destaca, o que é que me diferencia no meio de 50 mil consultoras da do Terra? Qual é a minha história, qual é a minha equipe, como foi que eu cresci, né? Como ajudou minha família. Então, tudo isso precisa ser muito bem delineado. E eu volto a insistir no conselho que eu dei em outra live, tá? Parem de se comparar. Dá um follow, gente. Ou então esconde lá o postzinho que a pessoa fez. Vou repetir 2 coisas. Se esse post te faz ficar muito confortável, se essa pessoa, essa competição, né, que é entre 2 pessoas, se ela faz você ficar muito confortável no seu nicho e dizer assim, nossa, tô muito bem, aquele conteúdo tá muito ruim, meu conteúdo tá muito bom, isso já é uma coisa ruim, tá? E se esse conteúdo te faz te comparar e colocar você mesma para baixo, também deixa de seguir. Ou esconde o post. 2 dessas coisas, tá? Muito bom e você cai numa zona de conforto, ou você acha que tá muito ruim e você cai numa deprê e se compara. Então, eu sempre clico lá, esconder posts. E tem uma coisa legal, eu sigo pouquíssima gente. Eu acho que eu sigo, 70 pessoas. Muitas delas são de marketing, né? Não são de olhos. E eu conto muito da minha experiência. E aí, chega uma hora... É engraçado, chega uma hora que você tá passando, né? Quando eu tenho tempo de ficar olhando e pegando ideia e buscando conteúdo, chega uma hora que não tem mais post novo. E isso é maravilhoso, porque você vai chegar assim, não tem mais post novo. O que é que eu faço? Vamos criar, gente, vamos criar. Se a gente gastasse o tanto de energia que a gente gasta olhando o Instagram do outro, se a gente gastasse essa energia criando, o nosso Instagram, nossa, ia bombar. Ia crescer muito mais rápido do que a gente imagina, tá? Então, usem as qualidades que vocês têm, que ninguém mais tem. Usem as experiências de vida que vocês têm, que ninguém mais tem. Não tem essa de nicho saturado. Não tem essa de que, preciso ser igual a fulana ou fulano. Não existe isso, tá? Pensem que o nicho de vocês e o subnicho de vocês faz parte da sua história, faz parte da sua verdade. Então, sempre que vocês pensarem, qual é meu nicho? Pensa ao mesmo tempo, escreve isso, qual é o meu nicho, coloca um sinal de igual e fala assim, qual é a minha história? E aí junta e casa os 2, tá bom? Se a gente sabe muito de tudo, a gente sabe muito de nada. Então, procurem se especializar em alguma coisa, procurem uma ramificação do que ainda traz alegria para vocês, né? Que vocês ainda têm prazer de fazer, mas que também seja algo valioso para as pessoas. Então, eu vou ensinar, lembra, no começo eu falei sobre a cadeia de animais, né? É mamífero, vamos falar de felino. Felino, vou falar de felino selvagem ou felino doméstico. E aí do felino doméstico eu posso falar de outro tipo de
detalhe que existe nos felinos domésticos. Então, sei lá, tem um felino que gosta talvez de comer ração, um felino que gosta de comer uma outra coisa. E é esse tipo de coisas que a gente vai procurar para se qualificar, tá bom? Gosto de falar sobre churrasco, vou falar sobre carne. Gosto de falar, não como carne, sou vegana, eu vou falar sobre isso. Mas é tudo alimentação. Mas qual é o subnicho? Então, usem a história de vocês, usem as verdades de vocês, para que vocês possam realmente trazer conteúdo que muda a vida das pessoas. Não é egoísmo as pessoas estarem assim, o que é que eu aprendo para melhorar a minha vida? Ninguém está interessado na sua vida, tá? Garanto a você. Algumas pessoas gostam de olhar. O brasileiro tem uma coisa meio de voyeurismo na veia, né? Então, eles gostam um pouquinho de saber como é que você tá, se casou, se teve filho, né? Onde você mora. Mas, no final de tudo, Catarina mora no Canadá. Como será que ela passou isso, né? Mais assim, também tô pensando em ir pra lá. Como será que foi se mudar com 3 crianças? É mais pegar a informação dela, digerir e puxar pra minha vida. A mesma coisa vai ser no nicho de óleo, a mesma coisa vai ser no nicho financeiro. Então, dê informação para as pessoas que elas vão digerir e vão melhorar a vida delas. É isso que a gente quer. Senão, se a gente só traz conteúdo no Instagram de roupa bonita, de coisa, né, que eu não vejo nada de errado, mas se isso te faz feliz, melhora a vida das pessoas, então segue. Mas se não é a sua vibe, se você gosta de melhorar a vida das pessoas, junta isso com a sua verdade, com a sua história. E aí sim você vai ter um Instagram de sucesso, e aí sim você vai ter pessoas tendo você como autoridade, aí sim você vai ter caixinha de pergunta respondida, aí sim você vai ter DM mandando dizer, poxa, muito obrigada por ter falado tal coisa, muito obrigada, toda vez que eu penso em alguém, ou aquele post foi pra mim, obrigada por ter compartilhado. Porque todo mundo tem uma inspiração, gente. Todo mundo tem uma luzinha que fala assim, posta isso. E aquilo a gente tem que permitir ser inspirada. E quando eu falo ser inspirada, não é que a gente vai dizer assim, não quero, vou fazer do jeito que eu quero. Não, é que a gente está tão ocupada, a gente está com a cabeça tão cheia de coisa, que a gente não dá espaço. Sabe aquela anotaçãozinha? Hoje eu fiz uma anotação, não vou mostrar pra vocês. Mas hoje eu fiz uma anotação, vou mostrar bem rápido assim, ó. Que foi um grito que veio no meu coração. E eu disse, eu preciso colocar isso pra fora. Foi mais uma ideia. Quem me acompanha de perto sabe que eu tenho muitas ideias. E eu vivo anotando elas. Então, foi um grito no meu coração. Que eu sei que eu preciso tocar essa ideia. E eu anotei. Então, deem espaço pra inspiração vir. Isso em qualquer nicho, em qualquer trabalho. Inclusive aqui no Instagram, tá bom? As pessoas estão em pandemia querendo ter conexão, querendo ter alguém para se identificar, para colocar para cima, para servir como incentivo, servir como exemplo, mas não se copiando. Sempre que você entrar nos seus stories ou fizer alguma coisa, deixe isso claro para as pessoas, tá? Vamos crescer juntas, vamos crescer em grupo, para que a gente possa realmente fazer essa rede social melhor, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre nicho? Como descobrir o seu nicho? Vou deixar um minutinho aberto para que a gente possa talvez responder. Se pode ser a dúvida de alguém, pode ser que seja alguma coisa que a gente tenha dificuldade juntas, a mesma coisa. E, um detalhe que eu até queria falar não tenham medo de trocar de nicho, tá? Do terra, enfim, marketing, alimentação, não tenham medo, tá tudo. Você pode criar uma subcategoria para ajudar as pessoas. Eu gosto de falar do terra, mas eu gosto muito sobre alimentação saudável. Faz isso a sua linha editorial, faz usar óleos na culinária. Como é que a gente pode fazer isso implementando esses óleos na culinária? Faz isso, não tenham medo dizendo assim, mas aí eu não vou não vou alcançar o ranking na do Terra. Gente, talvez o seu chamado não seja alcançar ranking na do Terra, mas talvez seja vender o seu curso de culinária usando óleos essenciais. Monta um curso, monta um mini livro, um e-book e faz, 20 receitas usando óleos essenciais. Do Terra pode ser considerado nicho, com certeza, minha querida. Né? A gente
pode falar sobre aromaterapia, mas na aromaterapia eu posso falar da Terra, eu posso falar da Young Living, eu posso falar enfim, de tantas outras marcas. Mas eu posso falar da do Terra, eu posso falar para consumidores do Terra, eu posso falar para consultoras do Terra, ou eu posso falar para consumidores que têm determinada condição, eu posso falar para consumidores autistas. E aí eu vou afunilando isso diariamente. Até hoje, um salve para o Dia da Aceitação Autista, tá? Então, eu tenho um pequenininho com autismo, muito orgulhosa disso. E então, isso pode ser um nicho, com certeza. Você pode criar uma linha editorial baseada nisso, baseada nos seus conhecimentos, baseada na sua história, com certeza. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar a live. Vocês podem mandar. Eu vou abrir depois. O afunilamento é o subnicho? Isso. O afunilamento é o seu subnicho, tá? Que nem no começo eu dei o exemplo dos animais mamíferos, e aí felinos, animais domésticos ou selvagens, e aí a gente vai, tá? Dos selvagens. Quais são aqueles que são, sei lá, que grande porte, pequeno porte, e aí tudo são subcategorias, subnichos, tá? Então, obrigado por cada um que esteve aqui. Eu falei no comecinho que essa live quase não aconteceu, né? Eu esqueci de avisar, de postar sobre a live. Depois eu pensei em transformar no IGTV. Depois quem acompanhou meus stories sobre McDonald's viu que eu também passei mal. Mas aconteceu, gente. Aconteceu e tinha que ter acontecido. Então, obrigada por cada um que tá aqui, tá bom? Pra gente aprender juntas. Depois daqui da live, eu vou deixar nos meus stories uma caixinha de perguntas. Se alguém tem vergonha de perguntar aqui em público, pergunta lá na caixinha. Eu tô aqui pra ajudar, pra tirar dúvida, tá bom? Uma ótima sexta-feira, um bom feriado pra vocês. Quem é de fé, exerça sua fé, se renove. Quem não é de fé, aproveite tempo com sua família. E fiquem em paz, tá? E tenham um ótimo recomeço de semana. Um beijo, obrigada a vocês, obrigada por todo o carinho, tá, minha gente? Um abraço, tchau!